Como que eu... Boa noite. Tô colocando aqui o tema. Boa noite, Andréia, Araújo, Mariana. Boa noite, Jaime. Tudo bem, José Paulo? Boa noite, pessoal. Vão entrando aí. Cozinha Doce, Andréia, Patrícia, Espiritismo Ambiente, Felipe, boa noite. José Paulo. Oi, oi, Patrícia. Tudo bem? Vou dar um tempinho pro pessoal ir chegando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sempre pergunto. Eu sempre acho que ninguém tá me ouvindo. Tá me ouvindo bem? Alguém dá um ok, que o som tá bom. Lucielen, boa noite. Lima, ó, eu também sou Lima, parente. Ah, que beleza. Bom, né, o estudo de hoje, continuando o estudo do livro Segue-me, tá? É psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. É esse aqui, ó. Nós vamos na lição de número 2 aqui seguindo, que tem como título Sinal de Amor, né? A gente vai entender o que Emmanuel quer trazer para nós, principalmente para os médiuns, para os trabalhadores espíritas, e para as pessoas que querem provas da existência do mundo espiritual, né? Como que Emmanuel vai através do Evangelho, de uma passagem do Evangelho que está lá em Marcos capítulo 8, versículo 11, ele vai destrinchar o que aconteceu com Jesus naquela época e vai trazer para o nosso dia a dia, né, nos falando da atenção que a gente tem que ter e do sinal de amor que a gente tem que emanar para o mundo, tá? Então eu vou ler aqui, diferente do que eu fiz, né, na semana passada, que eu li tudo e depois fui lendo os trechos e comentando, eu já vou lendo e comentando, tá? Se vocês acharem que tá assim muito corrido, boa noite, Aline, tá muito corrido, que não tá dando para entender, que quer comentar, pode mandar aí, tá? Sem problema nenhum. Mas eu vou começar porque a gente precisa de cumprir disciplinadamente os nossos horários, né? Eu primeiro quero pedir a proteção da espiritualidade amiga, que ela nos envolva em vibrações de amor e de paz, de compreensão, para que a gente possa compreender o estudo de hoje e que a gente possa levar para o nosso dia a dia, né? Esse aprendizado e que a gente consiga transmitir todo o aprendizado para o maior número de pessoas que a gente conhecer, né? Oi, Jaque, tudo bem? Jaque tá lá em Curitiba, deve estar um frio aí, né, Jaque, ou não? Curitiba é lindo, eu já fui em Curitiba. Bem rápido, mas fui. Boa noite, Leia. Tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos ler. Quem tem o livro pode acompanhar. Esse livro aqui a gente consegue baixar também em PDF, tá? Vocês conseguem baixar em PDF quem se interessar. O livro Segue-me, tá bom? Nossa senhora, 8 graus eu já tô congelando só de pensar, porque eu sou muito friorenta. Muito friorenta, nossa senhora. Então vamos lá, gente. Você é de Franca, né, José Paulo? É interior de São Paulo? É isso?
Eu pra localização sou péssima. Meu marido fala que se eu der uma volta assim, ó, só pra direita 4 vezes, eu me perco no mesmo lugar. Tão ruim de direção. Ai, ó, acertei. Tudo bem, Jude? Ju, acho que é Ju, né? Então vamos lá, gente, vamos começar o nosso estudo, tá? Vou lendo e vou falando, ok? Oi, Rodrigo. Ai, que beleza. Vamos conhecer Franca. Deixa eu ler aqui, ó. Começa... Sempre o livro traz pra gente um trechinho aqui, ó, que é retirado do Evangelho, tá? E depois Emmanuel vai destrinchando o significado, ok? Então vamos lá. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então eles querem, que está em Marcos capítulo 8, versículo 11, falando aqui que os fariseus, né, começaram a disputar com Jesus, tentando o tentar, querendo que ele demonstrasse ou pedisse um sinal dos céus. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre isso. Olha só, no Espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas solicitações no capítulo dos fenômenos psíquicos. Então, ele está dizendo que às vezes, né, alguns cristãos do Espiritismo aparecem, né, que dizem ser aprendizes do Evangelho, eles estão mais interessados em atender algumas solicitações de pessoas em relação aos fenômenos, né? Então é como se eu, que sou estudante do Espiritismo, chegasse alguém para mim e falasse assim: me demonstra o que você estuda aí. Me demonstra aí que isso é verdade, tá? É mais ou menos isso que tá falando aqui nesse primeiro parágrafo. Aí ele continua assim: buscam sinais tangíveis, incontestáveis, mas na maioria das vezes o movimento não passa de repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações do céu são formulados por tentação. Há ilações lógicas no assunto que cabe não desprezar. Ou seja, Emmanuel está chamando a atenção tanto para os médiuns quanto para os trabalhadores, seguidores da doutrina, estudiosos, né? Que quando esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento é feito, né, de te pedir uma demonstração que a doutrina dos espíritos é verdade, que o plano espiritual é verdade, que os espíritos existem, muitas vezes quando essas pessoas nos pedem essa demonstração, na verdade é tudo uma maneira de nos tentar, né? Uma maneira de nos instigar. Então, quando ele fala que médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam, ou seja, não se resguardam, não se previnem de que os pedidos de demonstrações do céu, né, são formulados por tentação, ou seja, as pessoas que vêm com essa certa maldade na pergunta, né? Então tá, então se os espíritos, você é médium, né? Então me prova aí que você conversa com os espíritos, me prova que esses espíritos existem, né? E aí às vezes na maldade, na ingenuidade e na falta de cuidado com certas perguntas e questionamentos, a gente acaba
às vezes, vamos supor, a gente tá num culto no lar. Você convida uma pessoa, né, que não é de repente estudiosa da doutrina e que quer saber como que é o culto do lar. A gente sabe que no culto do evangelho no lar não é uma reunião mediúnica, mas ela sabe que você é médium, ostensivo, né? E aí as pessoas, você convida então ela para participar. E quando tá lá no momento do culto, ela começa a te questionar. Ah, mas você não é média, a gente tá aqui no culto, então por que você não dá uma passividade aí? Por que você não me deixa então conversar com o espírito? E aí, às vezes, na maldade e querendo mostrar que realmente a doutrina dos espíritos é verdadeira, a gente pode acabar fazendo aquilo que a pessoa quer, né? E aí acaba dando uma passividade durante o culto, fazendo coisas assim, né? E que é isso que tá querendo dizer que Emmanuel quer nos alertar para esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, que é o que fizeram com Jesus, né? Os fariseus tentavam tentar Jesus para que ele provasse que existia, né, algo a mais, que eles queriam um sinal do céu, né? E Jesus, nós vamos ver aqui para frente que Emmanuel fala que não caía nessas tentações, né? Aí ele continua aqui. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram consideradas como gênero de tentação ao Mestre pelo Evangelho, com que direito poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ou seja, se Jesus, né, sofreu esse tipo de tentação, esse tipo de solicitação e ele não caiu nessa, né? Porque ele todo tempo Jesus era tentado, né? Na sua passagem ele era tentado para que provasse que ele era o Messias, provasse que ele era o enviado, né? E aí o que acontece? Ele fala aqui, com que direito então poderão impor, né, aos novos discípulos, os seus amigos do visível? Ou seja, ele quer dizer, com que direito a gente tem de exigir dos espíritos, dos benfeitores do Cristo, uma manifestação de que eles existem, estão presentes e nos auxiliam. Com que direito, né, a gente tem de exigir esse tipo de coisa? Aí ele fala aqui, ao contrário disso, os aprendizes fiéis devem estar preparados ao fornecimento de demonstrações na terra. Ou seja, a gente que divulga, né, o evangelho, todos nós, eu, vocês que estudam, que leem, que se interessam e que em uma conversa ou outra estão fornecendo informações sobre o evangelho, a gente tem que estar preparado para demonstrar o que traz para nós o Evangelho, o que traz para nós o Livro dos Espíritos e as demais obras literárias através de Emmanuel, de André Luiz e Bezerra e de Joana de Ângeles e tantos outros benfeitores. A gente tem que estar preparado e confiantes naquilo que a gente está projetando para o outro, né? Naquilo que a gente está divulgando, no sentido de não cair nesse tipo de dúvida, nesse tipo me fugiu a palavra, de cutucar, né? Fica nos cutucando ali para saber se o que a gente está falando procede, né? Aí ele continua aqui, é justo que o cristão não possa projetar uma tela mágica sobre as nuvens errantes,
mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Então ele está dizendo aqui que é claro que a gente não tem condições de projetar para o mundo, de mostrar para as pessoas o que acontece no plano espiritual, né? O que acontece no mundo espiritual. E a gente não tem como falar assim, olha aqui para você ver fulano procedeu dessa forma, olha o que ele está passando lá no plano espiritual, olha aqui, veja aqui na tela. A gente não tem essa condição, mas a gente pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo, ou seja, a gente pode contar a essas pessoas, através do nosso aprendizado da doutrina espírita, o que a gente aprendeu, né? Como funciona a fraternidade no mundo, como deve ser o mundo, né? O que o Cristo espera de nós, né? Como a gente seguir o caminho dele nos dias de hoje, né? Há mais de 2000 anos ele veio nos ensinar, até hoje a gente não aprendeu. E como então a gente pode mostrar para o mundo como funciona a fraternidade, né? E ele continua aqui: nunca desdobrará a paisagem total, ou seja, a gente nunca vai conseguir mostrar com detalhes o que acontece, onde se movimentam os seres invisíveis, mas está habilitado a prestar colaboração no esclarecimento dos homens do porvir. Ou seja, a gente não tem como mostrar com riqueza de detalhes para as pessoas, até porque a nossa memória de outras vidas, tanto encarnados quanto na erraticidade, a gente tem a misericórdia de esquecer, né? Para a gente começar uma nova existência com novos preceitos, com novo aprendizado, mas a gente tem condições de falar assim, olha, de acordo com o que eu estudei no Evangelho, de acordo com o que eu leio da doutrina espírita, de acordo com tudo aquilo que ela me fornece, eu tenho condições de falar para você que te esclarecer que se você agir de tal forma, você pode encontrar tal coisas para frente. Então a gente tem condições de mostrar o caminho, né, de esclarecer através do livro dos Espíritos, né, do livro Céu e Inferno, que traz tantos relatos de espíritos em várias situações após o desencarne, no Evangelho, né, em outras obras, nas obras de André Luiz, de tão vasta riqueza, riqueza de detalhes do mundo espiritual. A gente tem condições de falar assim, olha, pelo que eu sei, se você proceder de tal forma, ou se eu proceder de tal forma, o que eu vou encontrar é isso, né? Então é isso que está nos trazendo isso aqui. Aí ele quis dizer, o último parágrafo vem fechar no seguinte: quem solicita sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Entretanto, os que tentem satisfazê-los andam muito distraídos do que aprenderam com o Cristo. Ou seja, quem solicita esse tipo de coisa para todos nós espíritas, né? Quem solicita os sinais do céu, ou seja, que solicita querer saber o que se passa no plano espiritual, quer conversar com o espírito, quer ver manifestação física, talvez ele seja ignorante. Então ele quer só saber como que procede, mas talvez ele esteja agindo de má fé, né? Às vezes não é que a pessoa tá te perguntando porque tá querendo também te instigar, né? Te colocar em xeque. Mas às vezes ele é ignorante mesmo das coisas, mas às vezes ele tá agindo de má fé, né? E aí ele fala, mas entretanto, se nós começarmos a satisfazer essas vontades dessas pessoas, a gente vai estar distraído daquilo que a gente aprendeu com Cristo, porque o Cristo não ficava provando para A mais B que o que ele falava, o que ele profetizava era certo. Ele falava, ele ensinava, mas acreditava quem queria, seguia o Cristo quem queria, né? Quem tinha fé.
quem queria, quem acreditava, quem sentia no coração que aquilo era verdade, seguia os exemplos do Cristo. Mas é o que acontece nos dias de hoje, né? Nós que estudamos a doutrina ou que não estudamos, de outras religiões, de outros credos, né? Que acreditam em Deus somente, ou que acredite em algo maior, em uma força maior, segue o bem ou o mal se quiserem, né? E aí ele continua aqui: se te requisitam demonstrações estranhas, podes replicar com segurança resoluto que não estás designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre. Ou seja, se alguém chegar para você e falar assim: não, eu só acredito no mundo dos espíritos se você me provar, se você der uma passividade, se você tiver alguma forma de me mostrar que isso é verdade. O que você, ele está querendo dizer aqui, o Emmanuel? Que você pode ter certeza e segurança de falar com ele: olha, eu não posso te provar para você maravilhas, eu não posso criar nada, mas eu posso, né, falar para você que você pode seguir o Cristo, ou que eu vou continuar seguindo o Cristo, independente dele acreditar ou não, né? E aí ele fala aqui, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, firme na fé, para não sucumbires às tentações. Então Emmanuel diz o seguinte: siga o Cristo, acredite, tenha fé, né, naquilo que você busca, porque a verdade a gente sabe, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, ninguém vai conseguir se elevar em tal grau que vai se aproximar do que acha que está perto de Deus, né? Porque há uma distância muito grande, mesmo até dos espíritos mais evoluídos de Deus, ainda tem essa distância. Imagine nós, espíritos imperfeitos, que distância não estamos de Deus. Então, enquanto nós não despertarmos para a realidade de que a gente não vai chegar perto da perfeição, né, de subir a escala evolutiva, enquanto nós não aprendemos a seguir o Cristo, enquanto nós não aprendemos a amar incondicionalmente a quem quer que seja, enquanto você não aprender a amar aquele que age de forma errada, porque ele age por falta de conhecimento, por falta de evolução, pelo estágio evolutivo dele como espírito, enquanto a gente não ser indulgente, enquanto a gente não aprender a amar o nosso filho e amar a um desconhecido igualmente, a gente não vai conseguir chegar até Deus, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Amar ao próximo, e esse próximo não é o próximo, seu marido, sua mãe, né? Porque amar quem a gente tá perto, a família, é muito fácil, né? É o amar o que a gente não conhece, né? Amar o diferente, amar os espíritos, as pessoas da mesma forma. Então é isso que fala essa lição, né, de sinal de amor. Enquanto a gente não oferecer para a Terra, para o universo, o nosso sinal de amor, né, a nossa fé firme de que as coisas só melhoram com o amor, doando amor, né, e que a gente, para que a gente não caia em tentações. E o Emmanuel termina nos alertando o seguinte: que a gente doe amor, porque quando você doa amor, quando você está trabalhando no bem, quando você está sintonizado
com a espiritualidade amiga, né, com uma vibração melhor, você não abre brecha, você não cai nas tentações, né? Quando você tem um propósito de vida, um propósito de seguir o Cristo, um propósito de fazer o bem, você cria um escudo, né, quanto às tentações. Então, que a gente possa seguir a nossa doutrina, que a gente possa seguir aquilo que a gente acredita, né, sem precisar de demonstrar que a doutrina, que o mundo dos espíritos e que a doutrina é verdadeira para ninguém. A gente não precisa de chegar uma pessoa e falar assim, eu não sei se eu acredito muito em espírito, não sei se eu acredito muito nisso não. Me prova, eu sou igual São Tomé, eu só acredito vendo, né? Então ele vai ficar sem acreditar, porque não cabe a nós, além do esclarecimento da doutrina, fazer nada para provar para outra pessoa que a doutrina dos espíritos é verdadeira, né? A gente precisa provar sim através do nosso sinal de amor, das nossas obras, da luz que a gente emana, né? E da fé no Cristo, né? Da fé em Jesus. Então é isso que quis nos dizer toda esse estudo que traz aqui o capítulo 2, né? E aí deixa eu ver aqui, porque alguém colocou coisas aqui pra cima. Peraí. Alguém fez um comentário. Rodrigo, não seria mais um ceticismo? Pode ser, né? Pode ser, mas o que fala é que a gente não tem que provar, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas, com as pessoas que são adeptas ou as pessoas que querem, se envolvem com a doutrina apenas para pôr em prova ou para pôr em xeque a doutrina, né? Se aquilo que a gente está falando, que acredita, existe realmente. E que Jesus, na época dele, também foi tentado. E que nós também sofreremos esse tipo de abordagem, né? Mas a gente não deve cair nessas abordagens maliciosas, né? Que pode ser por falta de instrução da pessoa, né? Por ignorância. Ignorância é não conhecer do assunto, ou por má fé mesmo, né? Que a gente possa saber esclarecer de acordo com aquilo que a gente estuda, mas sem utilizar das manifestações para provar para alguém algo sobre a doutrina espírita, tá? Jane, até porque eu creio que o objetivo do espiritismo é esclarecer para que possamos pôr em prática o amor ao próximo e assim evoluirmos. Não é de objetivo principal tá dando sinais nem demonstrações, é isso mesmo, né? A doutrina, ela vem nos consolar e nos alertar do porvir, do que a gente tem que fazer para ter uma caminhada no caminho reto, né? Para a gente conseguir evoluir no agora. O resultado do que encontraremos no plano espiritual quando retornarmos é fruto do que a gente faz hoje, nessa encarnação de agora. A gente não tem que ficar buscando coisas. Será que encarnação passada, o que eu fui, o que eu fiz? Não interessa, né? Basta também saber como está a sua vida agora para você ter uma noçãozinha do que foi as outras, né? Mas a gente tem que focar no hoje, né? A doutrina vem nos esclarecer. Então, se a gente errar, não vai ser por falta de aviso e de esclarecimento. Vai ser ou porque Deus foi injusto, não. Se a gente errar, vai ser por como a gente vem errando, é por nossa falta de fé, por nossa falta de querer chegar num caminho que nos leva à evolução, né? Deixa eu ver aqui.
Se alguém tiver mais pergunta, gente, ou quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, porque o estudo em si, a leitura em si já acabou, tá? Pode ficar bem à vontade. Eu vou até aproveitar, enquanto vocês não mandam nada aqui, e falar que eu convidei, ontem eu assisti uma palestra muito interessante, toda quarta-feira, lá no centro que eu frequento, aqui em Belo Horizonte, Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Todas as quartas-feiras tem reuniões públicas com temas sobre mediunidade. E aí ontem, o tema que a Aline, uma amiga minha lá da casa, trouxe foi sobre as regiões inferiores. Então ela usou como base o livro Libertação, né? O livro Nosso Lar e também o livro Memórias de um Suicida. Então foi uma reunião muito rica de detalhes e muito que nos faz muito pensar nas nossas atitudes hoje para não cairmos em regiões que ela nos apresentou, né? Quem já leu as obras aí de Libertação, de Nosso Lar e principalmente, né, a obra de Memórias de um Suicida, vai saber do que eu tô falando. Então eu a convidei pra gente fazer uma live compartilhada. Ela vai olhar o dia direitinho que dá pra ela à noite. Eu vou avisar, porque ela vai fazer essa palestra aqui pra gente. E, gente, é muito interessante porque eu descobri uma coisa que eu não sabia. A pior zona inferior é o Vale dos Suicidas. Gente, é uma coisa muito triste. Se todas as pessoas que pensassem ou tentassem soubessem o que vão encontrar após o desencarne por suicídio, pensaria assim 1 milhão de vezes em cometer tal ato, tá? Eu aprendi uma coisa que eu não sabia. O tempo que a pessoa permanece no Vale dos Suicidas é o tempo que restaria para ela durante a encarnação. Então, por exemplo, se eu vim para a Terra para viver 80 anos, cheguei aos meus 20 anos, resolvi me suicidar porque minha vida tava uma coisa horrível, né? Que eu queria acabar com o meu sofrimento. Com 20 anos eu cometesse um suicídio, eu ia viver mais 60 anos que me restariam passando lá no Vale dos Suicidas. E a pior coisa do Vale dos Suicidas é que lá as pessoas não conseguem fazer uma oração, não conseguem ter um momento de sono, porque a sintonia entre todos que estão lá é tão grande que uns ficam escutando não só o desespero e os gritos e as coisas loucas todas nossas, mas também as das outras pessoas. Se as pessoas tentam fugir daquilo e não conseguem. O filme do momento do suicídio tá sempre ali, ó, na cabeça da pessoa. Então a pessoa só recebe resgate, só há o resgate no Vale dos Suicidas depois que a pessoa expiou todo aquele momento que ela teria que ficar encarnada e tirou sua vida. Imagina você ficar o resto da encarnação que te restava, porque tem que desfazer daquele fluido vital que ainda se prende, né? Sentindo tudo que o corpo físico está sentindo, ou seja, o deterioramento do corpo, você sentir o espírito sentindo aquilo. Gente, é muito triste, né? É muito
penoso, né? Imagina. Por isso que as pessoas falam que é muito pior você tirar sua própria vida do que você tirar a vida do outro. Porque o Vale dos Suicidas é muito triste. É muito triste. E eu descobri desse negócio do tempo, porque eu não li o livro ainda Memórias de um Suicida. Eu não li. Mas eu vou chegar lá, eu vou ler. Mas ela traz essas informações pra gente e eu fiquei muito surpreendida. E eu fui entender por que tirar a própria vida é muito pior do que tirar a vida do outro. Lógico que tudo é pior, mas eu acho que eu fico pensando o seguinte: Deus, é tão difícil reencarnar, é tão difícil, a gente praticamente implora para voltar, para poder resgatar os nossos débitos e evoluir, que Deus é tão misericordioso com a gente que nos dá essa oportunidade de você acabar com essa oportunidade do nada é muito pior, né? Então ela fala também das zonas abismais, né? Que é essa das zonas trevosas e do umbral mais leve, né? Então aqui perguntou aqui a Jane, o suicídio indireto. O André Luiz, ela também fala isso muito. Eu nem quero ficar falando muito não, porque a palestra vai ser muito bacana. Combinar com ela vai ser muito bacana. Mas, e aí, dia 27 eu vou fazer uma palestra também lá. E depois, na semana seguinte, eu vou repetir a palestra aqui, que eu vou falar do tema mediunidade no leito de morte, que está no capítulo 21 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai trazer pra gente, porque a gente muito já ouviu falar de a pessoa quando tá ali, né, num estado já moribundo, já pra falecendo, né, ele fala que viu pessoas que já tinham desencarnado, começa a ter alucinações. Então a gente vai falar sobre, eu vou fazer uma palestra sobre esse tema, tá, que é mediunidade no leito de morte, tá bom? Mas aqui respondendo a pergunta da Jane, e também os suicidas indiretos sofrem a mesma coisa? O que são suicidas indiretos, né? Foi o exemplo do André Luiz. O André Luiz, ele não aceitava, né, lá na região do umbral, que ele era suicida indireto, era suicida, porque ele falava assim: eu lembro que eu estava lá no hospital, passei por uma cirurgia, eu não tirei a minha vida, eu morri em decorrência de um problema de saúde. Aí falaram com ele assim: não, você é um suicida, porque você é um suicida indireto. Eu tô falando minhas palavras, tá, gente? É um suicida indireto. Por quê? O André Luiz, ele contraiu a sífilis pelo sexo desregrado e também ele teve um problema do fígado, né, por causa da bebida. Então, o tempo que ele tinha ainda de vida no corpo físico, ele reduziu pelo mau uso, né, da bebida, do sexo, onde ele adquiriu doença. Então, é o que a gente fala, tudo em excesso, né? A gente não tratar bem, a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, gente. A alimentação, né? Quando a gente vai nos excessos da alimentação, do sexo desregrado, né? Do álcool, do fumo, das drogas, isso tudo você tá fazendo com que o seu corpo físico, que teria uma bateria de 80 anos, 90 anos, você vai reduzir para 60. Então, o fluido vital que ainda resta, você vai ficar espiando lá no local onde você vai se sintonizando, né? Então, isso o André Luiz, ele chegou, mas ele não aceitava, até que ele começou a compreender o porquê que ele era suicida, né? Então, eu fico pensando assim, acho que todos nós temos um pouquinho de suicidas indiretos. Vocês não acham, não? Porque muitos de nós fazem uso do álcool, alguns fazem uso do cigarro, porque o pior é que a gente sabe, então a consciência é que nos acusa, né? Que isso faz mal pro nosso organismo. A gente não cuida da saúde em questão de atividade física, a gente não... às vezes as pessoas fazem uso do sexo aí no oba-oba, tô aqui na vida pra isso, né? E aí vai adquirindo doenças. E é isso. Então a gente é um pouco suicida indireto. A gente tem que parar pra pensar nisso, refletir sobre isso,
né? Muito importante. Deixa eu ver aqui. E qual a visão espírita da legalização do aborto na Argentina? Ó, eu não sei, ó. Eu vou te falar o que o espiritismo fala sobre o aborto. O espiritismo é contra, a não ser quando coloca a gravidez, está colocando em risco a vida da mãe. No sentido do quê? O que o espiritismo fala? Eu tô falando tudo com minhas palavras porque eu não decoro nada não, tá? Assim, de perfeito, como tá lá, não sou de boa de decorar. Mas o que acontece? Se eu tenho um espírito que já está encarnado, né, e um que está para vir, mas ainda não completou a encarnação, e a mãe corre risco de vida, ou seja, esse espírito que já está aqui no seu processo corre risco de morte, de vida não, né, de morte, o que acontece? É melhor preservar a vida do espírito que já está encarnado. Então, é somente nesse caso que o espiritismo é a favor do aborto. Fora os outros casos, estupro, má formação, eu não quero, foi indesejado, nenhum desses casos, demais casos, o espiritismo é a favor do aborto. A gente tem que pensar, o problema é porque é a falta de conhecimento, né? A gente tem que pensar que antes de haver a fecundação, já há um consenso ali daquele espírito que já, a maioria das vezes, né, vai vir, né, para reencarnar. Aí, houve a fecundação, houve o ligamento, né, já lá na célulazinha. E o que acontece? O espírito já está presente e já está aguardando, e já está ansioso, e já está querendo vir. A mãe realiza um aborto, o que acontece? O espírito perde essa oportunidade. Se for um espírito que é um pouco rebelde, ou que é um espírito que às vezes tinha um débito com essa mãe, com essa família, o que vai acontecer? Vai ficar revoltado. Você arrumou mais um débito para você, a mãe, né? Mais um espírito perturbando porque foi retirada a oportunidade dele de voltar. Então, são tantos os casos e tantos os prejuízos de um aborto, né? Se o espírito vem com uma malformação, isso foi planejado no plano espiritual e foi aceito. Então, se ele vai para desencarnar logo depois que nasce, era o tempo que ele precisava, né? Então a gente não para pensar nessas coisas. Então o espiritismo nos traz apenas um caso em que ele aceita o aborto, quando há risco de morte para a mãe, né? Só nesses casos, tá? E mesmo assim, há mães, né, que pelo amor maior, pelo amor extremo, por exemplo, no final de gravidez, sabe que está correndo risco, ainda assim ela quer manter a gravidez, antes o filho do que ela, né, é uma forma imensa de renúncia pelo aquele outro espírito, né, e amor, e aí a mãe continua com a gravidez. Mas se ela quiser fazer o aborto, é a única forma, é o único momento que o espiritismo aceita, tá, Felipe? Então o espiritismo é contra. Espiritismo e meio ambiente é a mesma visão como a do resto do planeta. Sim, lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação correspondente, verdade. É isso mesmo, tá? Suicídio inconsciente seria o suicídio. Na verdade, eu acho que suicídio inconsciente entraria naquela coisa assim: a pessoa não entende nada da doutrina espírita, da lei de causa e efeito, né? Poderia ser um suicídio inconsciente. Ele tá bebendo, mas ele também não sabe nada de que
dos prejuízos espirituais que isso pode lhe trazer. Isso pode ser um suicídio inconsciente. Mas no fundo, todo mundo é consciente, porque até mesmo que não sabe sobre a doutrina espírita, ele sabe que o álcool e o fumo e as drogas e os demais excessos podem fazer mal para ele. Então, querendo ou não, ele é consciente sim. Ele pode não ser consciente de que isso seja um suicídio, né? Mas ele é consciente de que ele fazendo isso, ele tá fazendo mal pro seu organismo, né? Pro seu corpo físico. Eu tava me suicidando comendo desfreado. Exatamente, são os excessos da alimentação, né? Que nos causa mal pro nosso organismo. Então, por isso que eu falo que todos nós temos ali um pinguinho de suicida involuntário, né? Porque a gente faz coisas, às vezes, que a gente sabe que faz mal pra nossa saúde e a gente não se cuida, né? Por exemplo, é a mesma coisa. Eu descobri que eu tenho um problema de saúde. Tenho remédios para tomar para que esse problema não se agrave ou não evolua e estagnize, né? Ou que me cure. E aí eu vou e não ligo, faço as coisas do jeito que eu quero e tudo, não tomo os remédios direito. O que eu tô fazendo comigo? Suicidando, né? É uma forma de suicídio. Porque eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente, eu tenho consciência disso e não faço, né? Deixa eu ver aqui. Tô fazendo uma reeducação alimentar boa, isso é muito bom. O que é isso, gente, que apareceu aqui? Nossa casa é a nossa moradia. E aonde é a nossa casa, hein? A nossa casa é o universo, né? A nossa casa, o nosso lar como espíritos é o universo inteiro. Né? A gente não tem ponto. A gente está aqui na Terra, estagiando por aqui, né? Evoluindo aqui nesse planetinha, mas a nossa casa como espíritos é o universo. Se a gente não cuidar da nossa casa, né? Que busca evolução, que está evoluindo e a gente tem que correr atrás, fica complicado, né? E vocês acreditam, gente? Alguém fez essa pergunta no story, algum blogueiro espírita fez essa pergunta. Vocês acreditam que nós, né, do reino, nós humanos, né, já passamos por outros reinos, animais, vegetais? Vocês acreditam nisso? Quero ouvir vocês, quero saber de vocês. Estou julgando essa pergunta. Cada caso é um caso. Não existe na doutrina espírita esse determinismo, essa receita pronta de que a fórmula se apresenta e se aplica da mesma forma para todos. Exatamente. Cada um de nós está num processo de evolução. Cada um de nós está num degrauzinho. Cada um de nós vai entrar no eixo de acordo com aquilo que a gente plantou, né? Então, tanto por isso que a gente fala que a justiça e o julgamento é apenas de Deus e não nosso, porque eu acho, no livro dos Espíritas fala, né? Dos Espíritos fala que cada caso é julgado de acordo com a intenção, né? Até a intenção das nossas atitudes, cada um vai ter um julgamento diferente, né? Então cada caso, eu sou um caso, por isso que eu não posso colher na seara do outro, porque eu vou ser julgada pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos e não pelo do outro. Não é porque fulano fez uma coisa que pra mim vai ser a mesma coisa, o mesmo julgamento. Se a intenção do outro for diferente da minha, pra atitude dele, né? Vamos supor, só um exemplo. Eu, espírita, estudiosa aqui, que estudo e que sei das consequências dos meus atos, cometo um delito. O outro fulano que não tem, ignorante dos conhecimentos espíritas, né, do mundo dos espíritos, comete o mesmo delito. Pode ser, o delito foi o mesmo,
Mas fulano pode ser julgado, vai ser julgado de forma diferente da minha. Até porque eu fiz tendo a consciência que o meu ato, que o meu delito que eu cometi foi errado, né? Então eu já, na minha consciência, eu já tenho ali a condenação e a consciência de que eu agi de forma errada, né? E fulano lá fez errado, vai pagar? Vai. Mas, de repente, de forma mais amena do que a minha, né? Por eu conhecer, pelo meu conhecimento. Existe o caso de Judas, que abreviou-se do convívio dos encarnados e foi resgatado nas sombras. Joana d'Arc de Londres. Sim, mas o que acontece, né? Pelo espírito, não sei se é Camilo, agora eu não me lembro. No livro do Memórias do Suicida, né, que eles falam isso. O resgate existe, vai existir, mas o espírito que se abreviou a sua vida, né, que suicidou, ele vai precisar expiar o resto do tempo que lhe restava, porque ele precisa, o fluido vital que ele ainda contém, precisa de ser desfeito, precisa se acabar. E só assim ele consegue, é feito o resgate. Entendeu? Não é que a pessoa vai ficar sem resgate, não. Mas ela vai precisar despiar o resto da sua, do tempo que lhe restava. Entende? Isso não sei responder, mas pode ser que sim. Sim. É porque eu perguntei, né? Se vocês acham que a gente já viveu em outros reinos. Sim, né? Tudo evolui. Tudo evolui. Viemos evoluindo. Porque nós somos princípios inteligentes, né? O resto é princípio vital, tá? Que não tem a inteligência, mas todos vêm buscando a evolução, tá? Desde lá da célulazinha lá até a chegar no nosso patamar de espíritos como é que fala? Pensantes, né? Inteligentes. A gente passa por todas as etapas, né? Boa noite, Paula. Eli. Boa noite. Alguém tem mais alguma questão, gente? Quero me deixar aqui o canal o direct do nosso canal, no nosso Instagram disponível, tá? Para que vocês possam desabafar, sugerir, criticar, mandar mensagens, pedir dicas, o que eu puder ajudar, tá? Vocês podem mandar direct, que sempre que eu tiver disponibilidade eu respondo, tá bom? Eu tô falando isso porque se acabar o tempo aqui, eu já deixei o recado. Pode usar o direct para entrar em contato, tá bom? Ou pelos comentários, fiquem bem à vontade, viu? Por nada, Jane. Por nada. Eu é que agradeço sempre a companhia de vocês, porque é o seguinte, quando a gente tá aqui falando, né, fica parecendo que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe nada. Nós somos espíritos imperfeitos, todos nós, e cada um buscando correr atrás do seu, né? O estudo da doutrina espírita me cativa muito, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de estudar, e a casa que eu frequento é uma casa que permite muitos estudos, né? É uma casa de muito estudo, então isso me faz querer conhecer mais,
mas não significa que eu sei tudo. E nossa, se eu soubesse tudo, eu não tava aqui, né? Eu com certeza estaria habitando outros mundos, né? Porque se eu soubesse tudo, de repente eu estaria tendo outras atitudes, né? Mas ninguém sabe tudo, né? Nem quem fala que sabe tudo, que já devorou toda a literatura espírita, nem todos os espíritos ainda nos revelaram, né? A gente não sabe o que tem em outras dimensões, isso aí a gente não sabe, né? Então, assim, o conhecimento espírita é literalmente um livro aberto, né? É muita coisa para se aprender. Tanto que eu trouxe uma informação aqui sobre esse negócio do tempo que eu não sabia, né? Eu sabia do Vale do Suicida, sabia do sofrimento, sabia que é uma coisa muito triste, que eu acho que é o pior dos piores lugares, mais inferiores, que eu digo, mas ainda assim tinha mais coisas para aprender, né? Então, assim, eu vou combinar com a Aline, que fez a palestra, amiga minha, que frequenta, a gente caminha junto aí na mesma reunião mediúnica. Então, eu já pedi para ela, e ela já ficou de olhar o dia que ela vai poder vir falar para vocês sobre as regiões inferiores. Vocês vão ver e vão comer. É pra gente refletir nas nossas atitudes, para não querer ir para uns lugarzinhos desses, que não são bacanas não, tá? Não tem sorte porque... Júnior, como que você não tem sorte, criatura? A maior sorte que você tem é você estar encarnado, tendo a oportunidade de seguir seu caminho de forma diferente de outras encarnações. Como que você não tem sorte? Sua sorte já começou aí. A oportunidade de reencarnar. Porque hoje, gente, se vocês forem prestar atenção, reencarnar aqui na Terra tá fácil não. Porque antigamente as famílias eram numerosas, né? Ou seja, muito menino nascendo, muita oportunidade de voltar aqui para encarnar. Hoje em dia as famílias são reduzidas, os números de filhos, né? Tem família que nem tem, né? Tem 2, 3 no máximo. Então, olha só a sorte grande aí, né? De estar encarnado. Já começou aí a sua sorte, viu? Tem sorte sim, eu não sei no que sentido que você tá me dizendo aí que você não tem sorte, mas eu acredito que você tem, viu? Boa noite, quem tá entrando é agora, Andréia, Maria de Fátima. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, vamos aproveitar o tempo que a gente nos resta ainda. Já o Insta aqui nos expulsa da live, né? Que a gente tem live de 1 hora. Quem não assistiu o nosso estudo, eu sempre coloco os estudos no canal lá no YouTube, que é só para mandar as lives para lá, porque a live aqui só fica 24 horas, né? Então chama Coração Espírita também o canal lá, e eu deixo as lives gravadas lá. Sartori, boa noite, Lu. Oiê, teve aquela live sobre música e espiritismo? Desculpe, não consegui acompanhar. Não era na minha. Música e espiritismo, eu vi o chamado. Não era com coaching espírita? Acho que foi ontem. Acho que sim. Qual o procedimento de sinal de amor? Você quer saber o que fazer para você sinalizar o amor? Agir no bem, na fraternidade, na caridade, né? O que Jesus quis nos trazer... Ai, gente, 28 segundos. Que quis nos trazer hoje foi que a gente não precisa de provar nada para ninguém sobre a doutrina dos espíritos, e que a gente precisa sim focar na nossa encarnação, focar nos caminhos e ensinamentos de Jesus,
emanando através da nossa fé e do amor e da luz para o mundo. Esse é o sinal de amor. Beijo, gente. Peraí que eu vou voltar.